Com quase 19 anos de existência, o Android é parte crucial da vida de muitas pessoas. Graças ao sistema operacional, boa parte dos brasileiros podem usar redes sociais, enviar transferências por Pix, se divertir com jogos, ouvir músicas e podcasts e usar vários aplicativos em um único dispositivo. O Android nasceu em 2003 com 4 programadores que se juntaram para criar o projeto do zero. A ideia inicial era desenvolver um sistema operacional avançado para o mercado de câmeras digitais, até então dominado por grandes empresas como Sony e Samsung. Mas com o crescimento do mercado dos celulares, o plano mudou. Até que em 2005, na época famosa pelo Gmail e pelo seu buscador, a Google decidiu comprar o Android. O projeto Android era uma grande aposta da empresa de tecnologia para entrar de vez no mercado de celulares. Além de concorrer com sistemas da época como Windows Mobile e Symbian, a Google tinha um plano ambicioso e para alcançá-lo fez acordos e parcerias secretas. Hoje, com mais de 2,5 bilhões de usuários em todo o mundo, foi a Google que fez crescer e acompanhou o Android desde quando ele era um pequeno projeto. Mas com processos cada vez mais frequentes por invasões de privacidade, pode ser que um dos grandes pilares da Google esteja ameaçado. Quais foram os planos e parcerias secretas feitas pela Google? E será que é possível retomar o controle do Android? Continua aí que é exatamente sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Formulado por volta dos anos 2000, o antigo lema não oficial da Google era "Don't be evil", não seja mal, em tradução livre. Após diversos escândalos de privacidade, falas dos próprios funcionários alertando que a empresa havia mudado completamente seus valores e incontáveis processos judiciais, em 2018 uma coisa aconteceu. A Google retirou todas as menções à frase "Don't be evil" do seu código de conduta e de todos os seus documentos internos. Será que eles finalmente assumiram que são do mal? Primeiro vamos entender o que era não ser do mal na visão da Google. O lema "Don't be evil" foi sugerido pela primeira vez por um funcionário da empresa chamado Paul Bouchet em uma reunião sobre valores da empresa. Ele foi o criador do Gmail e nessa reunião disse o seguinte: ele queria algo que, uma vez colocado lá, seria difícil de tirar, ou seja, um slogan único que refletisse quais seriam as ações da empresa dali para frente. Disse ainda que o slogan deveria mostrar que a Google era diferente das outras empresas, principalmente dos concorrentes, porque na época eles acreditavam que as outras empresas, que os seus concorrentes, exploravam seus usuários. Mas Phil, quais eram essas empresas na época que exploravam os usuários? Então, nos primeiros anos da internet, Yahoo e Alta Vista eram referências quando falamos em buscadores. E o Google queria ser diferente. Tanto é que, em um anúncio da época, quando eles ainda eram bem pequenos, a chamada para acessar o buscador era a seguinte: Google, um buscador puro, sem previsão do tempo, sem feed de notícias, sem links patrocinados, sem anúncios, sem distrações, sem lixos na página inicial. Nada senão um buscador rápido. Mas a mudança de lado não foi demorada. Em 2001, eles decidiram iniciar sua caminhada para o abandono completo de seus valores e daquilo que eles prometiam não fazer. Naquele ano, eles fizeram um acordo milionário com uma empresa chamada GoTo, que havia patenteado um sistema de leilão de palavras baseado nas pesquisas dos usuários. Ou seja, um sistema de links e de palavras patrocinadas. E aos poucos eles começaram a integrar esse sistema ao buscador da Google. E ali começava o primeiro aprendizado deles, que moldou todos os demais sistemas e seus aplicativos. Era preciso vigiar e rastrear as pessoas para que os dados delas fossem vendidos para quem pagasse mais. Bill Gross, o criador desse sistema de leilão, reconheceu isso dizendo o seguinte: pagar por cliques é apenas o começo. A verdadeira evolução é pagar por ação. A empresa do Vale do Silício nunca mais seria a mesma. Prever o seu comportamento com a maior precisão possível se tornou a missão do Google. Agora não só buscas, mas tudo o que você fez e pense em fazer. Quem diz isso não sou eu, mas sim Eric Schmidt, ex-presidente do Google. Abre aspas. Nós sabemos onde você está, sabemos onde você esteve e podemos mais ou menos saber o que você está pensando. Fecha aspas. Com isso, eles começaram a criar aplicativos pensando basicamente em 3 áreas: conhecimento, entretenimento e comunicação. O buscador Google se tornou a fonte do conhecimento
para a maioria das pessoas. Por ele, o seu aprendizado, as suas opiniões, opiniões de massas são moldadas. E eles aproveitaram essa oportunidade de organizar a internet para centralizá-la. Todas as pesquisas feitas por você são armazenadas para sempre. Tudo que você buscou usando o Google é armazenado nos servidores deles, junto com seu endereço de IP, seu sistema operacional, seu modo de digitação e qualquer tipo de dado possível que possa ajudá-los a saber o que você está pensando. Ao acessar um simples site, cookies são colocados no seu dispositivo para investigar toda a sua vida. Os resultados dos sites que você acessou são registrados também. Na verdade, tudo é feito para ligar os seus rastros digitais a você. Então, Gmail, YouTube, Google Play, Google Drive, Google Maps e uma série de outros aplicativos Google servem para o mesmo propósito. Eles foram feitos para que uma única empresa consiga dominar as áreas de conhecimento, entretenimento e comunicação. Os vídeos que você assiste no YouTube, os seus e-mails, os arquivos que você possui no Drive, onde você estava e para onde está indo, tudo isso agora está no controle do Google. E para eles não existe concorrência, mas sim parceria. Já anunciaram publicamente também parcerias com Facebook, Twitter, Microsoft e diversas outras empresas que compõem tudo o que chamamos hoje de Big Techs. Mas a missão de estar monitorando você em todo momento exige um esforço um pouco maior. Eles não podem apenas esperar que você acesse as redes sociais e navegue na internet para que tenha os seus dados. Na verdade, é necessário ir além. É preciso que algo físico esteja com você em todos os momentos. Um dispositivo que eles tenham o controle e que te aproxime do mundo online, que tenha a mobilidade e a capacidade de estar contigo em todos os momentos do dia. Um dispositivo móvel com um sistema operacional totalmente modificado para extrair o máximo de dados possível. Isso que o Google estava procurando quando encontrou o Android. Andrew Rubin, um dos criadores do Android, já tinha percebido que o Android não teria sucesso no mercado de câmeras digitais. Ele percebeu que precisava criar, segundo suas próprias palavras, abre aspas, dispositivos móveis mais inteligentes que estejam mais cientes das preferências e da localização do seu dono, fecha aspas. Então, uma câmera digital não cumpriria esse propósito. Era necessário evoluir os telefones da época e torná-los mais inteligentes, torná-los mais smart. Mas sozinho seria muito difícil transformar celulares comuns em smartphones. Era preciso ter um aliado que tivesse disposto a investir no projeto, mas também transformar toda uma indústria. Rubin tentou negociar com a Samsung e com a HTC, mas não foi para frente. Até que em julho de 2005, o Google decidiu não apenas investir no Android, mas sim comprar toda a empresa que criou o sistema e fez com que todos os seus funcionários se tornassem seus colaboradores. 50 milhões de dólares fizeram parte do melhor negócio da história, como disse David Lowy, vice-presidente do Google. Os planos do Google eram maiores do que os criadores do Android. Mesmo com o Steve Jobs saindo na frente em 2007 com o iPhone, eles queriam abocanhar a maior parte do mercado. E para isso, eles precisavam que esse novo sistema operacional pudesse ser executado não apenas em iPhones, mas todos os dispositivos possíveis. E então começava o maior acordo da história. O Google reuniu grandes fabricantes de hardwares, softwares e telecomunicações para colocar o plano em ação. Samsung, LG, Motorola, Telefônica, Nvidia, Qualcomm e diversas outras empresas se uniram com o Google para tornar o Android o sistema operacional mais usado no mundo. E nesse bolo recheado com os seus dados, hoje todos podem pegar uma fatia. O Android foi estrategicamente lançado como projeto open source para permitir que todas essas empresas conseguissem se beneficiar modificando o sistema operacional. O jogo é de ganha-ganha e todos podem fazer alterações no sistema para colocarem seus próprios aplicativos, rastreadores, seus bloatwares, mas também os próprios aplicativos do Google. Mas além de adicionarem alguns aplicativos,
mudanças profundas também são feitas no sistema operacional. Em um estudo publicado em outubro do ano passado, pesquisadores da Universidade de Edimburgo coletaram e visualizaram o volume de dados coletados em Androids de cada um dos maiores fabricantes de celulares do mundo. Celulares da Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme foram colocados à prova. O estudo aponta que todas essas empresas são capazes de identificar os usuários até mesmo sem uma conta Google ou a conta do próprio fabricante. Tudo que era feito nesses aparelhos, tudo que era feito nesses celulares estava sendo monitorado. Regularmente, eles faziam o envio de detalhes das interações dos usuários com os aplicativos instalados, ou seja, quais e quando aplicativos estavam sendo utilizados, quando e por quanto tempo as telas dos aplicativos eram visualizadas. Além disso, a coleta de dados não ficava somente entre o Google e os fabricantes, mas tinha também várias outras empresas envolvidas, como LinkedIn, Microsoft, operadora de telefonia e diversas outras empresas. Algumas delas são as mesmas que fizeram um acordo com o Google e hoje tiram proveito do melhor negócio da história. A verdade é que o Android se tornou um sistema subordinado aos interesses das Big Techs e dos seus parceiros. Hoje, celulares são descontinuados com base em interesses perversos. Além de terem todos os seus dados e lucrarem com isso, eles também querem que você continue comprando um novo celular todos os anos, reduzindo muitas das vezes o tempo de suporte a atualizações só porque eles querem, só porque eles podem. Na verdade, eles não te respeitam. Em 2018, uma pesquisa realizada pela organização Associated Press com um pesquisador da Universidade de Princeton mostrou que mesmo ao desativar o histórico de localização, ainda assim o Google continua coletando os dados de localização e rastreando os usuários minuto a minuto. Mesmo com as tais opções de privacidade ativadas, ainda assim eles continuam rastreando a localização das pessoas em todos os seus aplicativos. Em janeiro desse ano, procuradores gerais dos estados de Indiana, Texas, Washington e Washington DC apresentaram processos contra o Google pelo uso indevido de dados de localização. Eles alegam que a Big Tech torna praticamente impossível a desativação da localização e acusam o Google de enganar os usuários e invadir a sua privacidade. Sensores GPS, acelerômetro e giroscópio e o Wi-Fi do seu celular também foram modificados não só para determinar sua localização exata, mas também para fazer uma varredura completa do ambiente, procurando por outros dispositivos e de pessoas que estão próximas a você. Até mesmo ondas sonoras de baixa frequência são usadas para poder te rastrear. Mesmo que você não as escute, elas estão lá sendo transmitidas de diversos dispositivos para o seu celular. A verdade é essa: o seu Android se tornou uma fonte contínua de dinheiro fácil para essas empresas. Seu celular não precisa ser um dispositivo de vigilância. Podemos recuperar o controle do nosso Android e eliminar rastreadores e Big Techs. Fazer com que o seu celular volte a ser comandado de verdade por seu verdadeiro dono e não por essas empresas que querem espremer a sua vida até terem todos os seus dados. Ser comandado por você, porque assim como seus dados são seus dados, o seu Android é seu e ele precisa ser privado. Usar e instalar ferramentas e aplicativos sem nenhum tipo de tática ou estratégia também não é a saída. É preciso que você siga um método e tenha uma estratégia correta para que você deixe de ter um Android rastreado e vigiado e tenha um Android privado. Sun Tzu, um dos maiores estrategistas de todos os tempos, disse o seguinte: a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. A tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Então por isso que eu quero te convidar para 3 aulões sobre privacidade no Android, que vão rolar nos dias 18, 19 e 20 de outubro. Vamos conversar sobre quais passos são necessários para transformar o seu dispositivo e recuperar a sua privacidade. O link para a inscrição está logo aqui embaixo e eu tenho certeza que após essas aulas, você e o seu Android nunca mais serão o mesmo. E para que mais pessoas saibam quais são os planos perversos das Big Techs, do Google e o que eles têm feito no Android, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e verificar a sua inscrição aqui no Privacy Map. Eu te aguardo e te espero nas aulas do Android privado. Combinado? Valeu e até mais.